Olá, boa noite. O drama de quem depende do INSS, o atendimento presencial voltou a ser feito nas agências, mas sem a perícia médica, muita gente não consegue receber o benefício e nem resolver o problema. A gente fica para lá e para cá, né? Igual uns palhaços, liga, e eles não resolvem o nosso problema. Novas denúncias contra o maestro acusado de assediar músicos de orquestras aqui do estado. Agora ele é acusado de ameaçar as vítimas e intimidar quem comenta o caso nas redes sociais. Essas ameaças foram dirigidas a pessoas ligadas aos músicos, que de alguma forma tinham amizade ou ligação aos músicos. O Espírito Santo tem a melhor nota do ensino médio do país. O levantamento foi divulgado agora há pouco pelo governo do estado. A preocupação agora é evitar que os alunos abandonem as escolas após a pandemia. Vai ser muito importante, vai ser um dos desafios que a gente tem para as atividades presenciais pós-pandemia. E um exemplo de como a generosidade ajuda a transformar a vida das pessoas. A família que perdeu tudo após um incêndio na serra está conseguindo se reerguer. As doações não param de chegar. Graças a Deus que eu ganhei bastante doação. Consegui recuperar tudo de volta, graças a Deus. Que maravilha! Fique com a gente, o TN2 já está no ar. Tempo perdido e indignação na porta das agências do INSS. No segundo dia de atendimento presencial, depois de quase 6 meses de portas fechadas, o problema agora é conseguir reagendar a consulta. É que o telefone está sempre congestionado. Cansada. É assim que a Daniele se define. Cansada de correr atrás, de esperar e de não ter respostas. Uma mãe desesperada em busca dos direitos do filho. Lucas tem síndrome de Down e recebe desde muito novo um benefício do INSS. Só que em maio, eles foram surpreendidos com o bloqueio desse auxílio. No meio de uma pandemia, como que a gente vai se virar no meio de uma pandemia sem essa ajuda? Esse benefício é de direito. O INSS é obrigado a liberar. Daniele já veio aqui no INSS pela manhã. Já tentou agendar o atendimento pelo aplicativo, site, telefone e nada. Já enviei todos os documentos por PDF no meu INSS, está em análise. Tentei pelo 135, consegui dia 3/9, só que o INSS permanecia fechado. E agora eu estou ligando, entrando no meu INSS e não consigo marcar. Metade das agências do INSS voltaram a atender ontem em todo o estado. Das 32 agências, 16 já receberam os beneficiários que conseguiram agendar horário. Mas nem todo mundo teve a mesma sorte. Muita gente anda tendo dificuldade na hora de remarcar o atendimento e não consegue falar no 135. A reclamação é geral. Além da dificuldade em falar nos canais de comunicação com o INSS, as perícias médicas não estão sendo feitas. Isso porque as salas onde os procedimentos são realizados estão passando por adaptações sanitárias. A promessa do INSS é que isso aconteça até essa quarta-feira. Depois de quase 6 meses, quem precisou de atendimento e não conseguiu se revoltou. Foi o caso da Tânia, que chorou de raiva. Eles deram o número 135, não adianta. Esse 135 ninguém atende. Manda entrar no meu INSS, não adianta. E não tem jeito. Quem teve o agendamento cancelado deve insistir no 135 e só comparecer à agência com o horário marcado. Sem respostas e precisando do benefício, Daniele diz que se sente humilhada. É humilhante não só para mim quanto para ele. Porque a gente fica para lá e para cá, né? Igual uns palhaços, liga, e eles não resolvem o nosso problema. Eu não tinha que estar correndo atrás, já tinha que estar liberado, já tinha que estar resolvido.
Disse tudo, Daniele. É um direito do cidadão. Não deveria estar correndo atrás dessa dificuldade toda. É muito difícil, é muito triste, na verdade, a gente vê como que esse serviço, que é super essencial para a população, é tão mal prestado. Será que eles não tiveram tempo em 6 meses para readequar o local ou então organizar melhor esses atendimentos? Porque sabiam que ia voltar, né? Olha, em nota, o INSS informou que por conta do reagendamento das perícias e outras dúvidas dos segurados, houve um congestionamento nas ligações. Somente ontem, eles teriam recebido mais de 54 mil ligações. A orientação é que as pessoas liguem fora do horário comercial, como após as 7 horas da noite. Esse telefone 135 funciona de segunda a sexta, das 7 da manhã às 10 da noite. A polícia investiga um ataque que deixou uma pessoa morta e outras 3 feridas em Vila Independência, Cariacica. As vítimas estavam às margens da rodovia do Contorno, utilizado este local, por usuários de drogas, quando 3 homens e um carro preto chegaram atirando. O homem que morreu foi identificado apenas como Tiago. Já a companheira dele e outras 2 vítimas foram baleadas, mas sobreviveram. No momento dos tiros, ela teria tentado proteger o companheiro. Testemunhas ouviram cerca de 20 disparos e alguns chegaram a atingir a parede de uma empresa. A suspeita é de que o ataque tenha sido motivado por dívidas com o tráfico de drogas. Agora o caso do maestro acusado de assédio. Leonardo Davi estaria fazendo ameaças aos músicos que denunciaram o caso. Através das redes sociais, ele enviou mensagens ameaçando quem fizesse comentários sobre o assunto. São relatos contundentes de assédio moral e até sexual. Relatos que traduzem muitas humilhações, um assédio moral realmente, no sentido de desmerecer o profissional. Muitos relatam que adoeceram, que estão em tratamento psicológico, por conta de terem sofrido tanta pressão. Alguns desistiram e pediram para sair porque não suportaram a pressão. E além disso, além do assédio moral, nós temos casos também de assédio sexual. Depois das acusações de maus tratos e assédio, as ameaças online vieram à tona. Essa advogada, que está atendendo 20 pessoas que seriam vítimas do maestro Leonardo Davi, diz que as ameaças estão relacionadas ao perfil do maestro. Em uma das postagens, uma mensagem diz: "Cuidado com o que a senhora posta nas redes sociais. Em breve minha inocência será provada." Outra avisa: "Cuidado, rapaz. Minha inocência será provada em breve." Fizemos essa verificação, clicamos nesse perfil e fomos direcionados ao perfil que aí nesse momento estava ativado novamente e verificamos que essas mensagens vinham deste perfil. Então, de qualquer forma, nós vamos estar comunicando à Delegacia de Crimes Cibernéticos também, de crimes na internet, para que se verifique isso, para que se faça uma apuração. E é importante dizer que essas ameaças foram dirigidas a pessoas ligadas aos músicos, que de alguma forma tinham amizade ou ligação aos músicos. Foram pessoas que fizeram comentários nas matérias que estavam na internet e que tinham ligação com os músicos. Semana passada foi publicado no Diário Oficial a exoneração do cargo do maestro. O Ministério Público está investigando as acusações. Ele foi afastado da função gratificada que tinha, mas ele continua sendo músico da orquestra, um músico efetivo. Então, vai se fazer um processo, se observando o contraditório, a ampla defesa, mas a gente espera que esse processo redunde na comprovação de tantas acusações aí, de tantas denúncias que estão sendo feitas pelos músicos que já, ao que tudo sinaliza, já sofrem com isso há bastante tempo. Esse caso vai ser encaminhado também para o Ministério Público do Trabalho e para a Secretaria Estadual de Cultura com todos os detalhes das denúncias. Isso deve acontecer até o final dessa semana. Nós estamos aí num trabalho de juntar esses relatos. Nós estamos compilando esses relatos serão encaminhados, serão remetidos ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo e ao Ministério Público do Trabalho, tá certo? E nós, então, estaremos acompanhando, e também será encaminhado para a Secretaria de Cultura, que remeterá para o órgão competente de apuração no Estado. A defesa do maestro alega que o perfil é falso e vai pedir a apuração do fato. Um bebê de apenas 1 ano morreu após ser picado por um escorpião no norte do estado. O
O pequeno Davi Matos foi picado na perna no momento em que entrou em um cômodo vazio de uma casa no interior de Pedro Canário. Ele estava em um sítio com a família. O bebê chegou a ser socorrido pelo pai e passou por 3 hospitais, um em Pedro Canário e outros 2 em São Mateus, mas infelizmente não resistiu. A família alega que teve dificuldades para encontrar o soro que inativa a ação do veneno do escorpião. O acidente aconteceu no último domingo. A Secretaria de Saúde do Estado diz que a criança recebeu todos os cuidados na emergência da pediatria do Hospital Roberto Silvares, onde foi aplicado soro e realizados exames e medicações necessários. Alegou ainda que o menino foi transferido para o hospital particular devido à necessidade de internação em uma UTI pediátrica. Um novo trecho da BR-101, que estava sendo duplicado, foi liberado para a passagem dos veículos a partir de hoje. Com a inauguração, 30 quilômetros da rodovia estão modernizados. O trecho da BR-101 duplicado e entregue nesta terça-feira compreende os quilômetros 314 e 323 que ligam os municípios de Viana e Guarapari. Os 9 quilômetros entregues somam-se aos 15 quilômetros de duplicação que foram entregues em setembro e outubro de 2019. Um trecho muito movimentado, devido ao fluxo que já existe na BR-101, devido ao deslocamento das pessoas que vêm para a região das praias da região sul do estado. Então, um investimento importante que dá segurança, favorece o turismo, valoriza a região. O investimento foi de 150 milhões de reais. Além disso, foram entregues também 2 viadutos, um próximo ao trevo de Guarapari e outro no distrito de Amarelos. Agora nós tivemos 24 quilômetros concluídos, até o final do ano são mais 6, ano que vem a gente conclui 22, são 52 quilômetros, uma rodovia extremamente importante para o país e a nossa expectativa aí é continuar somando quilômetros de rodovias duplicadas, porque a gente sabe da importância da rodovia duplicada para salvar vidas, para preservar vidas, é extremamente importante para nós. São agora quase 400 quilômetros de rodovias duplicadas em apenas um ano e 9 meses. A empresa que administra a rodovia assumiu a concessão na BR-101 no ano de 2013. Foram menos de 30 quilômetros duplicados em 7 anos. O diretor superintendente da empresa assumiu o atraso e disse que isso não deve mais acontecer. O licenciamento ambiental do trecho sul foi emitido em março de 2018. Desde então a gente vem em ritmo acelerados de obra e até o final desse ano a gente vai entregar 47,3 quilômetros duplicados pela ECO-101. Sobre a duplicação no trecho norte da rodovia, o superintendente afirmou que aguarda o licenciamento ambiental. Depois disso, um novo cronograma será divulgado. Em instantes, você confere aqui no TN2, Ensino Médio Capixaba tem a melhor pontuação do país. Agora imagens ao vivo do trânsito ali na Leitão da Silva. A gente já volta. O Ensino Médio Capixaba obteve a melhor nota do país no levantamento feito pelo Ministério da Educação. Estudantes aqui do estado também alcançaram as melhores notas em português e matemática. O ensino médio no Espírito Santo conquistou a maior nota do país no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Junto com Goiás, o estado alcançou a média de 4,8, considerando o ensino público e também o privado. Se a gente ampliar a lente apenas para a rede estadual, o Espírito Santo aparece em segundo lugar, com nota 4,6, na frente de estados como Paraná e São Paulo, e alcançou as melhores notas do país em matemática e língua portuguesa. Segundo o secretário estadual de Educação, o resultado se deve ao trabalho na hora de diminuir a desigualdade no ensino. Escolher escolas prioritárias, fazer um monitoramento das escolas, do seu plano de ação, do que elas faziam, dos seus resultados, com uma frequência maior. Então, os supervisores escolares iam a essas escolas com maior frequência. Aulas de reforço a partir ou da contratação de professor ou da ampliação de carga horária de professores que já existiam, para fortalecer a aprendizagem nessas escolas em português e matemática. Curso para diretores, o repasse de recursos direto para as escolas, porque isso anima o diretor e a gestão da escola a resolver questões, às vezes, do dia a dia que causa desânimo na escola se você não resolver. Às vezes é uma janela quebrada, às vezes é um equipamento que está quebrado, às vezes é uma goteira no telhado. A infraestrutura também e o apoio a essas unidades ajuda a motivar a turma que está lá à frente da gestão da escola. O IDEB desse ano também mostrou o índice de aprovação de alunos aqui no estado. De cada 100 estudantes,
90 são aprovados. Os outros 10 reprovam ou até mesmo deixam a escola. E esse IDEB de 2019 foi divulgado agora, no ano de coronavírus, de pandemia, ou seja, um ano quase zerado para a educação. E por conta disso, a perspectiva é que no próximo IDEB, que deve ser divulgado só em 2022, os índices eles caiam bastante. E é aí que está o desafio. As duas principais consequências da pandemia para a educação são prejuízos para a aprendizagem e evasão. Importante a gente dizer isso agora publicamente para ficar registrado, que esse resultado, como ele sai no ano par, ele vai sair em 2022, às vésperas da eleição, com todo o risco que existe disso poder ser politizado. Nós trabalharemos forte numa busca ativa aos alunos que evadirem. Estamos fazendo já esse monitoramento desde o início da pandemia. Então, um trabalho integrado entre o governo do estado e governos municipais, para que a gente identifique essas famílias, esses alunos, para que eles retornem à sala de aula, esses que se perderam, né, entre aspas, nesse tempo de pandemia, vai ser muito importante, vai ser um dos desafios que a gente tem para as atividades presenciais pós-pandemia. E por falar em pandemia, gente, vamos ver como é que estão os números do coronavírus aqui no estado. Em 24 horas, houve o registro de 17 mortes e 720 novos casos. Vamos ver os números gerais aqui na tela. O estado tem quase 121 mil casos confirmados, 3.376 óbitos e o número de curados é de 110.622. De ontem para hoje, 872 pessoas foram consideradas curadas da doença. A seguir, você confere aqui no TN2 como está a situação da família que perdeu tudo após o incêndio na Serra. Agora imagens para você do trânsito ali na Reta da Penha. A gente já volta. Estamos de volta e agora com uma notícia daquelas que a gente tem prazer em divulgar. Na semana passada a gente mostrou aqui no TN2 a história dessa família que aparece aqui no LED. Eles perderam tudo após um incêndio. Muita gente ficou sensibilizada com a situação da Janaína e dos filhos e está ajudando a família. Um novo lar lotado de solidariedade. O amor ao próximo demonstrado da melhor forma possível, da doação. Roupas, sapatos, móveis, geladeira, fogão, alimento. Muitos mantimentos para Janaína e para uma família que há uma semana viveu o terror. A casa deles, de 3 cômodos, pegou fogo. A explosão de botija de gás incendiou tudo. Você viu aqui no TN. Esta história tem um protagonista que precisa ser apresentado a vocês. O nome dele, Leonardo Braga, 30 anos, auxiliar de serviços gerais. Mas a função mais importante dele é a de marido e a de pai. Ele é marido da Janaína e pai dos filhos dela. E depois de salvar a esposa e as 3 crianças, ele se jogou em chamas por essa janela aqui, para tentar sobreviver. Na época, a Janaína foi acolhida na casa de uma vizinha. Hoje, ela já tem um local para recomeçar. Antes da matéria do Felipe Scarino e do Bruno Passos, ela já começou a receber ajuda. Depois, então, da matéria, olha aí, ó, chegou muito mais. Graças a Deus que eu ganhei bastante doação. Calçado, alimento, produto de limpeza, ganhei muita coisa. Os móveis que tinha queimado tudo, consegui recuperar tudo de volta, graças a Deus. É tanta doação que ela já até separou muita coisa que nem vai precisar. Aí o que ela vai fazer? Doar para quem precisa. Pois é, você viu aí o tanto de doação, mas a Janaína e a família estavam esbarrando num problema com relação ao aluguel social. A Prefeitura da Serra estava informando que ela não tinha direito porque o imóvel que pegou fogo não era dela. Enfim, várias discussões aconteceram, a gente entrou em contato com eles, eles informaram que o aluguel estava em análise, só que hoje, quando a gente veio aqui visitar a Janaína, a gente teve até que esperar um pouquinho ela chegar, porque ela foi na Prefeitura. Finalmente, o aluguel social para ela e para a família dela vai sair. Ela falou bem assim que eu tenho que levar tudo lá pro dono da casa dar um jeitinho. E ela falou bem assim que provavelmente a partir de sexta-feira eu já começo a negociar o aluguel social, entendeu? E sobre o pai herói que se pôs à frente do fogo para salvar os filhos e a esposa, que teve 90% do corpo queimado, as notícias são animadoras.
Graças a Deus, ele está comendo sozinho, está fora de risco, está fora dos aparelhos, ele está no CTI porque a queimadura de 3º grau, ele continua ainda no CTI. Só que o médico falou que provavelmente ele vai ficar lá ainda uns 15 dias, e ele falou que se continuar sequinho, tiver melhora, igualzinho está tendo melhora, provavelmente daqui uns 15 dias ele vem para casa. No final das contas, ela só tem a agradecer por tanto amor recebido. Pequenos gestos que estão ajudando a família a se reerguer literalmente das cinzas. Eu pensei, eu perdi tudo, mas eu não perdi a esperança, não perdi a fé e não perdi a vida. Eu agradeço a Deus por me colocar de pé. Todo dia eu agradeço a Deus por me ter vida e saúde, meus filhos. Mesmo que o meu esposo está queimado, mas ele tem vida e saúde. É verdade, que maravilha. Parabéns às pessoas que se solidarizaram com a história dela, que ajudaram. Eu acredito também em pessoas do coração bom e que Leonardo, esse pai herói, se recupere e volte logo para casa. A gente fica por aqui, muito obrigada por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma ótima noite para você e até amanhã, a gente está aqui te esperando.